Estamos ao vivo em mais um Mestre Talks aqui. Hoje com a nobre presença do Murilo Augusto. Ele é conselheiro do Pablo há 2 semanas. Ele é procurador municipal, é mentor, professor de universidade e graduado em Direito, até porque é necessário para o seu cargo, não é isso, meu irmão? Seja muito bem-vindo, Murilo. Valeu, Emerson. Obrigado, Emerson. É uma honra estar aqui nessa mesa, nesse bate-papo aqui com você, com uma pessoa muito maravilhosa, né? E tamo aí. Vamos fazer desse episódio aí, desse seu podcast, que seja muito bom e que as pessoas consigam tirar algum proveito daqui. Tá bom. Podcast dos conselheiros do Pablo Marçal, ó. De improvável a procurador da Justiça. Cara... Procurador do município de São Paulo. É que Procurador esses nomes de São Paulo. Isso. Esses nomes realmente causam uma confusão nas pessoas. É procurador federal, procurador da República, procurador da Fazenda Nacional, uma série de nomes. E todos esses que eu falei são cargos diferentes, né? Aí as pessoas costumam criar um pouquinho de confusão mesmo. Muito bom, a gente vai chegar nisso depois. Então, antes de a gente entrar no tema principal, Murilo, quem é você? Emerson, essa é uma pergunta muito interessante porque todos os dias eu construo essa resposta. E hoje eu me sinto que eu sou um simples peregrino. Estou aqui de passagem nessa vida, um peregrino aprendiz. Estou aqui para aprender tudo o que essa vida tem a me ensinar. E com um caminho que ele é traçado não pela vida em si, mas pela palavra. Muito bom. E o que você faz? Eu atualmente estou procurador do município de São Paulo. Não me defino pelo cargo, né, pela posição. Então, por isso que eu falo que eu estou procurador de São Paulo, que é um cargo público, provido por concurso público. E por isso que o título é de improvável procurador, porque é um concurso um dos mais difíceis do Brasil. Então, atualmente eu estou procurador do município de São Paulo. Sou advogado, sou professor também de Direito Processual Civil e sou mentor também para as pessoas que querem ou que gostariam de se tornar procuradores, né? Que querem trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, fazer provas de concursos públicos para se tornar procuradores. Boa. O que te trouxe aqui? O que me trouxe aqui foi a sede de sabedoria, de aprender. Por muito tempo, Emerson, por pelo menos 10 anos aí da minha vida, eu tenho dedicado a estudar muito. Mas uma pequena parte daquilo que eu preciso, que eu estudei muito o direito, mas agora eu quero estudar outras coisas, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, todas essas outras coisas das áreas da minha vida que eu negligenciei por muito tempo, focando apenas em um nicho específico, né? Agora eu quero desenvolver esse outro lado. Muito bom. Já que você falou que quer desenvolver esse outro lado, aonde você quer chegar? Em crescimento, expansão da mente, digamos assim. Abrir os olhos para aquilo que está diante de mim, só que eu não consigo enxergar. Eu estou falando de espiritualidade mesmo, de entender a palavra, de ter discernimento. Que por muito tempo eu me senti como se tivesse com os olhos vendados. E hoje em dia, o pouquinho que eu tenho vivenciado nesses últimos dias, procurando esse caminho, isso já foi assim para mim, nossa, absurdo. Foi assim, parecia que eu estava num túnel escuro e agora algumas coisas começaram a ficar claras. Ou seja, resumindo, eu quero tirar o véu do meu rosto e começar a enxergar as coisas como elas verdadeiramente são e não como as pessoas ou o mundo costuma perceber, né? A percepção. Porque uma coisa é a realidade, outra coisa é a percepção. Né? Você quer a boa notícia agora ou deixa para o final? Bom, bora logo de boa notícia, né? Essa é a área que você vai mais crescer aqui, irmão. Putz. De verdade. Essa é a área que vai te abrir tudo isso aí. Tá no lugar certo. O céu aqui, ele é mais aberto para isso. Vai sentir. A região aqui em Alphaville, principalmente aqui na plataforma,
Você vai beber dessa água todo dia, toda hora. É muito forte isso aqui. Isso vai essa venda vai sair totalmente. Cara, pode ter certeza eu tenho disso. percebido isso. Pode ter certeza. E é um detalhe. Eu iniciei essa jornada não agora, né? Eu estou nessa intenção, não por conta de Alphaville, não por conta do ecossistema, não por conta das últimas 2 semanas, mas eu já tenho tentado esse caminho há um ano. Eu estou em São Paulo já tem mais ou menos um ano. Então, beleza, alcancei o que eu queria no meu objetivo profissional. Tá? Eu tenho consciência de que eu negligenciei todo esse tempo de preparação para concurso. Eu negligenciei todas as outras áreas, saúde, espiritualidade, saúde mental, saúde física, enfim. Eu sei que eu tomei essa decisão, né, esse risco calculado, mas alcancei o objetivo que eu queria na área profissional, agora eu vou correr atrás do prejuízo das outras áreas. Então já tem mais ou menos um ano que eu estou nessa caminhada. Rapaz, e não é fácil. O que tem de obstáculo não é brincadeira. Uma sugestão, não fala. A gente sabe que a gente negligencia mesmo, porque não tem como. Quando você foca numa área só, e é necessário, até porque, como você disse, é um dos concursos mais difíceis, e ainda sendo para o município de São Paulo, talvez seja realmente um dos mais difíceis, mais concorridos. Então, com certeza, você teve que abrir mão de alguma coisa. E fez o certo, irmão. Agora sim, agora você tem muito tempo pela frente para cuidar de todas as outras áreas. Então, tá certo isso. Eu falo com conhecimento de causa, né? Eu fui atleta de alto rendimento por muito tempo. E um atleta de alto rendimento só consegue resultados se realmente ele abrir mão de muita coisa e se dedicar realmente tempo integral para aquilo. E é isso, é o que você fez. Você foi um atleta de alto rendimento para o conhecimento, para poder alcançar o seu objetivo. Parabéns por ter conseguido, porque a maioria desiste no caminho e você foi até o fim. Isso faz todo sentido. Isso vai te levar para lugares que você nem imagina. Isso foi só uma fase. Agora, cuidar de todas as áreas, entender o que é importante na vida e só seguir, irmão. Já resolveu uma parte. Agora as outras é tranquilo. Agora você vai... Mas, agora, o foco ele tem que ser proporcional. Ele não pode ser integral para uma coisa. Sim. Você tem que ir focando de acordo com a necessidade de momento para você alcançar seus objetivos com o menor tempo possível, que esse é o segredo. Total. Eu não vou mais cometer, igual você falou, não foi um erro. Não, foi um desequilíbrio que foi necessário. Não tinha como ser diferente. Naquele período da minha vida, era inclusive para suprir uma das maiores dores que eu tinha, que era financeira. Então, então eu tinha que remediar isso daí, suprir essa necessidade que gritava mais alto nesse período da minha vida. E, de fato, o concurso da PGM São Paulo é um dos mais difíceis mesmo. Eu não tenho dúvidas. Do Brasil. Entre os concursos de procuradorias, a PGM São Paulo tá top 3, certamente. PGE São Paulo, PGM São Paulo. E entre os concursos, no geral, né, tá em pé de igualdade, com magistratura, MP, né, Ministério Público, Procuradoria da República. Então, e realmente foi um sacrifício muito grande e eu faço jus ao título de improvável a procurador. Parabéns. E, cara, é muito bom saber que você é um atleta, né? Uma vez atleta, sempre atleta. Não tem como. Rapaz, eu quero pegar umas dicas contigo, porque eu inventei de fazer esse Ironman aí, o próximo. As inscrições vão abrir aí dia 13. Você vai fazer o de onde? É o de Curitiba. 2027. Vai abrir agora as inscrições dia 13, e aí eu tava pensando aí essa semana, irmão, se faria... Para o Ironman, de verdade, para completar ele, 3 meses de treino é mais que o suficiente. Então você tem tempo mais do que o suficiente, irmão. Fica em paz. Caraca. O ideal, 6 meses. 3 você faz, e mais que isso, você vai fazer pé nas costas. Pode ir. Então eu tenho que pegar umas dicas com você, hein? Boa. A gente tem uma pessoa aqui que ele costuma treinar as pessoas para Ironman, é muito bom pegar. Eu já peguei esse insight aí. Ele é muito bom, ele vai te dar todas as dicas, porque você acha que é o excesso de treino, que agora você vai ter que treinar muito. Não. É o equilíbrio. Eu imaginava isso. Não, todo mundo imagina. Não, ontem, inclusive, eu conversei com um brother meu que ele
ele era homem também. Eu falei, cara, preciso de uma ajuda sua e tal. Eu tô na lista de espera do fulano lá. E eu acho que lá vai demorar. Eu preciso, enquanto isso, já começar. Eu preciso de uma dica. Aí eu falei, eu separei aqui 3 horas de tempo no meu cronograma de rotina só pra mim. Ele falou assim, cara, não precisa disso. Não preciso disso tudo. Eu preciso de você 1h30, já contando com o percurso de traslado de lá pra cá que você vai gastar. Falei, sério, eu fiquei impactado. Cara. Mas sabe qual é a diferença? Você pensa como eu. Você tem mente de atleta. Entendeu? Porque o que você fez para alcançar o seu objetivo é mente de atleta. Realmente foco, disciplina, regra. Entendeu? É isso. Você olhou ali, focou, direção e meteu sua bazuca para lá e foi. É só isso. Então, você está levando a sua forma de pensar para isso. E está correto. Mas é o que eu falei, você vai tirar de letra, irmão. Pode ficar tranquilo. Não pense. Isso é muito mais fácil, mas muito mais fácil do que o que você fez. Mas muito mais fácil. É porque é dinâmico, né? Você está se movimentando e está liberando ali... Você está se movimentando e aquilo te deixa feliz ao fazer aquela atividade, né? Tá liberando endorfina, exatamente. E estudar não, você passar 6 horas, 8 horas, 12 horas... Por isso que é mais difícil. Sentado, apenas lendo. Muito então, irmão, fica em paz. Isso aí você está no caminho certo, tomou a decisão certa, é só ir agora fazer e tá tudo certo. Pode ter certeza. Isso aí não vai ter nenhum tipo de complicação. Zero risco. A sua cabeça, eu não tenho... Ótimo. Bora. Isso aí. Ó. Vamos lá. Cara, sair lá do Pará pra vir aqui pra São Paulo. Do sul do estado do Pará, cara. 700 quilômetros da capital. Mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Sempre foi sonho? Isso. O cargo específico? Ou concurso público? Desde na verdade, não. Eu entrei no direito por exclusão, falar a verdade. Cara, eu não sou bom em exatas, já excluí as áreas da exata, engenharia civil, já excluí as engenharias. Medicina, para falar bem da verdade, na época eu também não curtia muito, porque o meu irmão fazia medicina veterinária e eu vi o dia a dia dele. Aí eu falei, cara, medicina veterinária para medicina humana muda só o paciente, né? Mas deve ser a mesma coisa. Aí quando eu vi ele mexendo lá com sangue, não que eu tenha... Sim, mas você achou que não era para você. Não é para mim. Aí eu tinha um tio que era advogado, eu falei, vamos tentar, vamos pro direito aqui. Aí por exclusão eu escolhi o direito. Aí entrei na faculdade, não sabia... bulhufas, inclusive no primeiro ano eu tive muita dificuldade, porque, Emerson, eu não tive uma base boa, tá? Meu ensino fundamental foi ruim, eu estudei, mas foi meia boca. No ensino médio eu brinquei demais, né? Foi ruim, além de ser ruim eu brinquei muito. Você tem que recuperar tudo lá na frente. Estudar dobrado. Nossa, quando eu cheguei no último ano do ensino médio para prestar vestibular, eu vi o quanto eu estava atrasado. Meus colegas tudo tirando notas altas para passar no vestibular e eu vi o quanto eu estava atrasado e eu não passei, resultado. Né? Zero novidade, né? Aconteceu o que era de se esperar. Eu não passei no primeiro ano de vestibular. Então eu continuei, aí foi quando virei a chave, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fiquei mais um ano, aí foi quando eu desenvolvi esse meu foco. Quando eu comecei a saber que eu tinha esse potencial de pagar o preço que tem que ser pago, que é sentar e estudar. Aí eu me conheci nesse processo. E aí foi quando você conseguiu passar no vestibular, você viu que, dá para passar. Ou seja, tem uma técnica que eu consegui me desenvolver um sistema de estudo que funcionou. E aí foi quando você falou, peraí, então eu também posso passar em um cargo público. Total. Aí eu passei na UFPA, Universidade Federal do Pará. Aí no meio do curso eu tava naquela decisão, né? Cara, o que eu vou fazer? Qual carreira que eu vou seguir? Porque muita gente pensa que o direito só tem um caminho da advocacia, mas não, é um leque muito grande, né? Você pode ser juiz, promotor, delegado, várias coisas. E de todos esses cargos, como meu tio era advogado, eu sentia também que eu tinha uma das vias de advocacia. Eu gosto de
de defender alguém, sabe? Da justiça. Isso, exatamente. Eu tenho isso. E o meu tio já era advogado, eu estagiei com ele por um tempo, peguei aquele gostinho. Aí por um tempo eu falei, não, eu vou advogar na iniciativa privada. Aí eu fui estudar a advocacia, isso em 2016 por aí, 2015 por aí. E eu fui analisar, falei, cara, não tá muito legal assim não para quem tá começando. Para quem já é consolidado, tá ótimo, mas para quem tá começando com esse monte de faculdade de direito aí, não sei não se eu vou querer advogar. Vamos ver aqui os cargos públicos. E aí o cargo público, ele tem aquela tão sonhada estabilidade, né, que o pessoal fala, que é verdade até certo ponto. Sim. Né? É a tal da estabilidade. Então, na época, eu falei, não, eu quero estabilidade. Só que tem um detalhe, eu não quero ficar limitado. Eu não quero ser medíocre ao ponto de me vincular a um salário. Por mais que seja um bom salário. Eu não quero que que é o que o sistema chama aqui de algema de ouro, né? É isso aí. Eu falei, putz, então, tá. Desses cargos aqui de carreira jurídica de Estado, que as carreiras de Estado são 4, existem inúmeras carreiras jurídicas, mas as carreiras jurídicas de Estado são 4. Né, que é juiz, promotor, delegado, defensor, são 5, aliás, defensor e procurador. Das 5, qual que... Isso eu pensando, né? Das 5, qual que vai me limitar menos? Eu falei, o juiz tem uma série de restrições. Promotor é igual. Delegado, eu nunca nem pensei. Nossa, é por conta da atividade em si. Eu nunca me imaginei como delegado. E defensoria também limita igual. Eu falei, pô... Aí eu fui estudar o cargo de procurador. Você tem todos os benefícios que os outros cargos têm. O salário é equivalente. Aí tem um detalhe, Emerson. Pode advogar e recebe honorários. Olha que legal. E pode normal. Pode advogar normal. Exato. A maioria, assim, existem procuradorias que proíbem a advocacia, mas assim, 90% permite liberado. Eu falei, pronto, achei o cargo. Até porque como procurador é outra história, né? Você ter um advogado procurador, né? Aí entra o brand, o marketing pessoal. Eu pensei nisso tudo. Eu falei, cara... É muito claro o que você enxergou, eu consigo ver. Isso ainda na faculdade, eu falei, cara, o marketing pessoal, por trás disso, né, a autoridade que você gera através disso, né, esse título de procurador e advogado e tudo, você acaba angariando muito mais espaço, né, na advocacia. Então, a pergunta foi... Foi a sua decisão. Por esses motivos. Exatamente. Cargo público, eu enxergo o cargo público, agora falando... Você tem uma linha de raciocínio muito boa. Você é muito analítico, você consegue analisar e... Rapaz, isso eu fiz com 20 anos de idade. Né? Escolhi, então, foi... Tem uma coisa que talvez você não tenha enxergado. Falei. Você consegue enxergar qual foi a hora que Deus te escolheu para te colocar nisso e te colocar aqui? Consigo, claramente. Para mim é muito claro também. Quando foi? Cara, assim, eu não sei se eu consegui interpretar a tua pergunta, mas eu vou te contar uma experiência. Em 2023 eu tive a minha primeira experiência consciente com algo maior me tocando. E tem a ver com o ecossistema. Eu comprei o Pior Ano 2023. Tá. Eu tava arregaçado emocionalmente, que eu não tava conseguindo passar. Era uma fase em que eu tava estudando absurdamente igual doido, assim, 8, 10 horas por dia, e não passava, o resultado não vinha. Eu falei, rapaz, isso aqui tá errado. E eu já era concursado, né? Na faculdade, eu tracei a estratégia de passar num concurso de nível médio para me sustentar e bancar meus estudos para um cargo maior. Boa. Consegui. Então eu já era... É o que eu falei, você é muito analítico, você consegue... Aí deu certo essa estratégia, eu tava lá naquele carguinho lá de nível médio, só que eu sabia que eu podia muito mais, só que o resultado não vinha. Que legal. E eu tava destruído, assim, 2023, dezembro de 2023. Aí eu escutei uns vídeos desse bicho aí. Isso é brabo. Cara, é brabo demais. Aí eu comecei a fazer 5 km todo dia. Não sei se você lembra dessa época aí.
Ele botou pra galera fazer 5 km todo dia. Se você já fez 5 km todo dia, você vai tirar Nesse mais período, de letra, eu não então. consegui sustentar um ano. Porque aí... Ah, Mas eu fiz por um longo período. E num desses 5 km, por volta de 5h40 da manhã, ainda tava escuro ainda na avenida. Rapaz, aí me deu uma crise assim de... Não é de tristeza não, mas uma vontade de chorar, só com um choro assim... De tocar o coração. Eu não sabia qual que era a emoção, não. Era uma mistura de tristeza, felicidade, angústia, mas felicidade, angústia e certeza de que aquele momento que eu estava passando era passageiro e que eu precisava daquilo. boa. E vou te falar, eu descobri isso agora, essas 2 últimas semanas, que o que eu tive em 2023 foi uma visualização do que eu estou passando hoje, aqui nesse local. Glória Em São Paulo, em não tenho Alphaville. dúvida, não tenho dúvida. Porque, Mas o primeiro momento não foi esse. só finalizar, nessa experiência que eu tive, eu estava nesse cargo de nível médio e foi logo que finalizou a pandemia, então o home office já estava se tornando uma realidade. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou parar de estudar, já que o resultado não está vindo, mas isso não é para mim, eu vou parar de estudar para concurso, vou pegar o home office e vou embora para São Paulo. Vou lá para o ecossistema. E aí eu tinha desistido de estudar para um concurso que eu queria muito, que era PGE Pará, não passei na primeira prova. E aí, Emerson, é engraçado. O meu sonho era a Procuradoria-Geral do Estado, do meu estado. Eu queria ficar lá, no meu conforto, né, perto da minha família. E não passei na primeira prova. Em 2023 teve a primeira prova, não passei. E pela primeira vez da história, um dos concursos da PGE Pará foi repetido com menos de um ano. Então teve em 2023, em 2024 teve de novo. Assim, menos de um ano. Aí eu tinha decidido parar de estudar. Eu falei, só que veio de novo. Isso nunca tinha acontecido. Normalmente é um intervalo de 4 ou 5 anos de um concurso para o outro. Aí dessa vez teve. Eu falei, não é possível. Eu vou voltar a estudar. Aí voltei a estudar. Aí voltando a estudar, eu passei na primeira fase da PGE Pará. Só que entre a primeira fase e a segunda fase da PGE Pará apareceu o quê? São Paulo. PGM São Paulo. Procuradoria do município de São Paulo. Eu vou fazer. E assim, é muito diferente o estudo para um e o estudo para outro. Você tem que focar. É diferente. É diferente. Você tem que focar. Até certo ponto dá para conciliar, mas depois... os detalhes regionais, né? Exatamente. E aí eu estava aprovado na primeira fase da PGE Pará, vim fazer a primeira da PGM São Paulo. Quando eu vim fazer aqui na PGM São Paulo, passei bem. Aí chegou o momento de decidir. Quando não dava mais conciliar, eu falei, cara, e aí agora? Eu foco aqui ou ali? Aí alguma coisa falou, vamos pra cá. Vamos pra PGM São Paulo. E aí, tô aqui, cara. Não passei na PGE Pará, mas passei em São Paulo. E alguma coisa me trouxe pra cá. Bicho. E aí, alguma coisa me trouxe pra cá. Deus é contigo, irmão. E ele tá preparando seu caminho. Eu não tenho dúvidas, não tenho dúvida disso. Porque o que aconteceu de resistência para eu vir para cá não é brincadeira. Então. O outro lado sempre vai fazer tudo para você não cumprir o que você tem que fazer. Nossa. Cara. Sempre ele vai fazer isso. E é isso, é sobre lutar. Mas ser resiliente, se é um cara focado, você vai conseguir tirar de letra isso aí. Mas é muito importante a gente saber que vai ter isso mesmo. E nos momentos mais importantes você vai ver muita dificuldade aí. E só precisa saber que faz parte. E é só lutar que vai dar certo. Quando foi o primeiro momento que você acha? Você não sabe. Da escolha do cargo? Não. De vir pra cá? Não. Quando foi a hora que... Foi o primeiro momento onde Deus fez com que você tomasse decisões para você vir para cá. Sabe quando foi? O que ia ter te tirado daqui? Não imagina? Muito simples, irmão. O que te trouxe aqui foi você não ter passado no primeiro vestibular. Putz. Foi ali que ele te pegou.
Muitas vezes as pessoas acham que Deus só faz as coisas que a gente acha que é o melhor, mas Deus tira da sua frente o que você acha que é o melhor. Eu tenho certeza que muita gente, até pior do que você na época, passou. Cara que também era largado, foi lá chutando e fazendo o que passou. Você não podia passar. Se tivesse passado, a direção da sua vida teria sido completamente diferente. Putz. Completamente. Porque ali você teve que passar, teve que estudar para poder fazer o vestibular, e esse empenho no estudo te fez enxergar uma possibilidade que era possível e que você tinha condições. E é o que te trouxe aqui, irmão. Pode ter certeza, foi ali. Foi naquela negativa, quando aquela porta fechou, que você deve ter sentido muito mal, todo mundo passando e você não. Você fala, meu Deus, que loucura, por que tal? E aí você falou aqui que praticamente você falou assim, deu a lógica. Eu tive um ensino médio muito ruim, brinquei muito, e muito ruim, então era isso mesmo. Não foi por causa disso, não. Muita gente tem ensino médio ruim e passa e vai embora e vai tocando. É que Deus tinha um propósito para você e você precisava passar por aquilo para... Foi o jeito que Ele encontrou de te colocar nesse caminho. Entendeu? Glória a Deus por isso. Então, nem sempre. Às vezes as pessoas ficam ali desesperadas só, achando que é um injustiçado. Ou o cara lá passou, o cara é pior que eu. Não. Deus tem um propósito na nossa vida e às vezes Ele tira a gente do caminho errado para poder levar a gente para o caminho certo, e você fez o que tinha que fazer, irmão. Pode ter certeza. E agora você está no caminho certo também. O que você está procurando aqui está no lugar certo. Ele te trouxe no lugar certo, você vai achar e você vai crescer muito. Porque primeiro é a honra e a glória dele. E quando a gente entende essa relação com ele, tudo muda. Porque as outras coisas todas são acrescentadas, como é bíblico. Primeiro é a honra e a glória dele, não é isso? Isso foi o meu grande erro até então. Porque, como eu te falei, eu tinha hiperfoco num objetivo, que era passar no concurso, no vestibular, no concurso. E o que eu fiz? Colocando isso como principal objetivo, não coloquei Deus como prioridade. Sempre negligenciei, inclusive, essa parte. Tudo tem um momento certo. As pessoas são preparadas para uma coisa. Até Jesus ficou 30 anos aí, só outro caminho, até chegar a hora que ele fez o que precisava fazer. Todos. Moisés ficou o tempo que ficou. Depois foi para o deserto, matou um. Foi para o deserto, ficou lá 40 anos, para depois voltar para resgatar o povo. Tem um momento que a gente se separa mesmo, porque a gente vai buscar ou não busca, e é justamente sobre isso. Às vezes a falta de uma coisa é que te ensina a valorizar. Eu tenho certeza que o pessoal que tem mais carência, o pessoal do Nordeste tem muita carência de água, valoriza demais a água quando vem para um lugar que tem abundância. Porque ele sabe o que é escassez. Quem não sabe o que é a falta daquilo, não consegue. Então, muitas vezes, Deus te dá a oportunidade de ficar sem Ele, para você entender que sem Ele é muito mais difícil, para você entender um outro lado, porque a hora que você vem para cá, aí você não quer abandonar nunca mais. E você está num momento bom, é muito claro, eu consigo sentir isso, um momento muito bom de procura, de se encontrar. Sim. E é isso, e aqui é o lugar certo. Uma das coisas mais importantes é a pessoa se encontrar. Enquanto ela não se encontra, as coisas parecem que não fazem sentido. Eu tenho certeza que mesmo quando você passou, que você falou, cara, alcancei e tal, na hora vem aquela euforia, mas depois que foi, você falou, é só isso, cara. Bingo. Para mim é muito claro, eu enxergo isso muito claro. Então, aí é onde entra o propósito. Isso, fique em paz. Porque as coisas vão acontecer. Agora você chegou aonde você precisa. E você está buscando as coisas certas. É o que você falou, tem várias áreas que você precisa atuar. A saúde você já vai para o Ironman, uma delas. Já está buscando o reino, que é o principal. Como é a questão familiar sua? Você é solteiro, casado? Como é que tá? Eu sou noivo. Noivo? É. Então já está constituindo família. Esse
eu considero como o segundo pilar mais importante, então, assim, depois de Deus, né? Aqui na Terra é o primeiro. Sim. Então, constituir família é a coisa muito importante, entendeu? Então, há de se fazer o quanto antes, isso aí vai te acelerar muita coisa. A prosperidade, ela vem avassaladora quando a gente constitui família. Então, está no caminho certo, irmão. E é muito jovem, é o que eu falei, muito jovem, tem a vida inteira pela frente. E agora é só seguir, sem desespero, sem pressa, deixa fluir. Você consegue avaliar situações, isso é muito bom. Se você é muito... você não é muito de impulso, você costuma avaliar. Isso é muito bom. Então, mas isso é muito bom. A maioria das pessoas não são assim. A única coisa que você precisa aprender, e aqui você vai começar a sentir isso, que tem coisas da razão, mas tem coisas da emoção. Há quem diga que eu sou muito racional, muito pragmático, né? Analítico. Inclusive, como você falou, que isso em excesso também não é bom. Nada em excesso. Então, exatamente, nada em excesso é bom. E eu tenho esse perfil analítico e racional e eu estou querendo me desprender um pouco disso e me deixar levar. Né? Porque o Espírito Santo, ele é um sopro e se a gente se deixar levar, ele nos leva. Eu quero isso. Isso. E ele me trouxe até aqui, eu acredito. Perfeito. Lembra que eu te falei no começo? Que vai contra isso. Olha que interessante, vai contra. Eu falei, cara, não te deixa levar pela emoção e querer abraçar o mundo aqui. Sim. Uma mentoria. Sim. Nessa parte eu te falei, mas é só nessa. Sim. Nas outras, você tem que deixar. Deixa a emoção, às vezes te dá a direção, porque esse contato com Deus, ele vai ampliando. Você começa a sentir mais proximidade. E quanto mais próximo você estiver dele, mais ele vai te dar a direção. E essa direção não vem pela lógica, nem pelo raciocínio, e não é pela mente. Ela é pelo coração. Sim. E você vai começar a sentir isso, e aí você só deixa, é isso que eu falo, como o vento, só deixa fluir, que realmente sua vida vai ter direção assim maravilhosa, e tem coisas muito boas para você, irmão. Muito boas. Cara, é engraçado que antes desse início de jornada, a minha noiva, ela é muito espiritual, ela tem uma conexão forte, assim, né? E ela fala aqui que o papai falou comigo hoje. Eu falei, como assim? Não, eu recebi uma mensagem aqui dele hoje, simplesmente veio. E a maioria das coisas que ela fala realmente acontece, eu tenho até medo. E eu falei, não é essa que acontece, não. E aí aconteceu comigo, rapaz. Você vai sabe começar? como é muito engraçado. É como se fosse um download assim do SMS. É como se fosse, não. É assim. Eu me assustei, Emerson. E vai aumentar. Eu tava lá no meu momento e baixou o negócio. Chegou, eu senti aquele... Não era pensamento. É muito diferente de um simples pensamento que aparece na sua mente. Era realmente algo que foi colocado porque não ali. É racional, né? É isso, irmão. É uma experiência muito louca. Então, que bom. Eu quero se mais. prepare. Não, isso vai ter mais. Agora é só se deixar levar. Você... Ficou muito claro para mim aqui no começo que você está em busca disso. Está no lugar certo, irmão. E vai encontrar. E essa relação não depende de nada. É só você com ele. Mas o ambiente aqui é propício, porque a frequência aqui é alta, é muito conectada com isso. Ele está muito presente nos ambientes aqui. Então, com certeza, irmão, com certeza a sua vida vai mudar. E sua noiva deve estar muito feliz e ela vai ver mudanças em você, principalmente nessa forma de agir, que vai tornar vocês muito mais felizes. Eu imagino. Você vai ver. É certeza isso. Né? Só o tempo, é só deixar fluir. Só deixar fluir, irmão, porque agora vai. Mas mudando de assunto, vamos para um palio muito importante aí. Fala para mim, que legal isso aí. Então, veja bem, tantos anos estudando, aprendendo técnicas para passar em concurso público, e hoje você decidiu fazer o que realmente faz todo sentido. Você começou a ensinar as pessoas. Total. Porque isso tem muita gente que vive para estudar, para passar em concurso público e não consegue. Por quê? Não tem o método. E você desenvolveu um método. Método é tudo. Fala sobre isso. Cara, método é tudo. E eu vou te falar, eu aprendi assim na raça, entendeu?
eu demorei muito tempo. Primeiro eu aprendi a estudar para depois, por várias formas de estudos, para depois definir e montar um método específico. Mas até eu chegar aí, levou anos e anos, entendeu? Não que eu tenha demorado muito para passar, porque a minha história de estudo é desde o vestibular. Então, de lá para cá, eu vim desenvolvendo essas técnicas. Cada vez melhorando. Exatamente. E agora, com o advento da inteligência artificial... Facilitou mais ainda. Putz. Então, eu já tinha um método. E aí veio a inteligência artificial. Aí eu aprimorei esse método junto com meu sócio, Rafael. E a gente desenhou todo o cronograma lá de você. Só que assim, é um método específico para a carreira de procuradorias. Dá para aplicar em outras áreas? Das melhores, né? Dá. Mas que você vai... Que é o que eu sou especialista. Por que você vai querer fazer outra coisa, cara? Que legal. Não, e vou te falar, não é porque eu sou suspeito de falar, não, mas é a melhor carreira que tem. Por conta dessa liberdade que eu falei para você. Sim, e liberdade é a coisa mais importante. É o que eu prezo. É mais importante, irmão. Você pode perder tudo, não pode perder a liberdade. Quando a gente perde a liberdade, acabou. Deus é tão bom que ele te dá tudo, irmão. Mas a coisa que ele mais preza é a liberdade. Ele poderia ter falado lá no Éden para o Adão assim. Ele poderia ter falado assim. Nem ter colocado a árvore da vida lá. Né? Poderia não ter posto. Faz tudo o que você quiser e está tudo bem. Mas não. Ele pôs lá para lhe dar a liberdade dele decidir se era aquilo mesmo que ele queria ou se ele queria, como se achava, né? Ele queria o conhecimento de Deus, o conhecimento maior do bem e do mal. Então Deus falou, tá aqui, ó. Não é bom você comer, não, porque você comer isso aí, pode pegar tudo, mas essa aqui não. Mas ele não era obrigado a não pegar, ele tinha liberdade de escolha. Mesmo não sendo bom, você fala, se quiser, tá aí, a árvore tá aí. Não tinha guarda, não tinha segurança, não tinha nada lá, né? Não tinha alarme, se chegava, não. E ele decidiu, então a liberdade, ela é nata do ser humano. A gente nasceu para ser livre. E é sobre isso. Então, quando a gente opta por alguma coisa que nos dá liberdade, faz todo sentido. Então, você aí que está estudando muito, não está conseguindo chegar nos seus objetivos, cara, procurador. Né? Sim. Então, e agora vocês estão com, além de ter uma área que vai te dar liberdade, você vai ter um sistema, um método que funcione. Eu não tenho dúvidas que funciona. Você acredita que eu fiz muitos... Nunca fiz concurso público. Mas tudo que eu prestei testes, exame, em todos eu passei. Em todos. Eu desenvolvi. Nunca reprovei, que é engraçado. E reprovar, e não é que é importante não reprovar, não. Reprovar é uma das coisas que mais ensinam a gente. Ninguém consegue prosperar sem ter errado no caminho. Você não se torna uma pessoa melhor se você não errar. Você aprende no erro. Faz parte muito mais no erro. Eu, como atleta, quando ganhava, cara, aprendi um pouco, mas aprendia muito mais quando perdia. Mas muito mais. Então, o erro é que te faz crescer. Então, eu não estou falando isso e nem como mérito. É que eu desenvolvi algumas técnicas básicas, lógicas, que para mim fazia todo sentido. E é muito difícil. Se me fizer um teste aqui, seja de qualquer área... dificilmente eu não vou passar. Por quê? Eu uso a lógica. A lógica, então, é um método que eu criei e, para mim, faz todo sentido. Agora, veja bem, isso é para coisas não profissionais, para coisas básicas. Ele é profissional. Ele estudou muito. Fez vários concursos. Muitos não passou, inclusive porque não tinha técnica. E foi isso. E não é sobre estudar muito, é estudar certo, é sobre estudar inteligentemente. Eu não tenho dúvida que esse é o seu sistema. Com certeza, é sobre método. Tem um método. E aí, cara, não faz nenhum sentido. Se você quiser prosperar na vida, ser mais rápido, use o ativo que você tem. O ativo mais caro que você tem não é o dinheiro, sabe disso, é o tempo. Use com inteligência. E a melhor forma de fazer isso é andar com quem já trilhou o caminho que você quer trilhar. Tá aqui um procurador que ensina a chegar lá. Então, irmão, só se você for maluco, você querer ir sozinho e não pegar sua mentoria, não faz nenhum sentido, irmão. Total. Se você não quer passar por todo esse caminho difícil e abreviar o tempo da sua aprovação,
A mentoria faz todo sentido, né? Eu tenho certeza que se você tivesse um mentor naquele momento que você precisava, você não teria errado tanto. Mas com certeza que não. Mas também você não teria aprendido tanto. Isso porque aí. é no erro que a gente aprende, isso. né? Isso. Agora, o que acontece? É muito simples. Imagina, se você... Qual a média de uma pessoa normal que estuda muito? Olha que legal. Uma pessoa que estuda muito... Esforçado. Qual a média de tempo que ele... Quantos concursos ele precisa reprovar para conseguir passar? Cara, depende da intensidade. Mais ou menos. Não, mais ou menos. Uma média assim muito... Se for uma pessoa esforçada, que depende da intensidade. Tá. É igual a intensidade, ela distorce o tempo, né? Porque o esforçado, às vezes... para uma pessoa é e para outra pessoa. Se você tiver um bom método... Tá. Não, esquece método. Sem método, a pessoa crua, só estudar. Fala, cara, eu vou estudar para concurso. Esquece. Quantos anos? 3, 4 anos. Então, olha só. Anos. Você imagina, em 3, 4 anos. E com método... Com método, 2 anos você já está no ponto de passar ali. Vamos pegar as médias. Se você for muito intenso naquilo que você quer... um ano primeiro. 4 anos para 2. Vamos pegar as médias. 4 para 2. Então, você imagina o seguinte. Só imagina o seguinte. Se você for sozinho, em 4 anos, provavelmente, de muito sacrifício, 4 anos focando em tudo, abrindo mão de tudo, da sua saúde, da sua família, de Deus, de tudo na sua vida, em 4 anos você vai conseguir o cargo, beleza? Isso é muito bom. Tá legal. Agora, se você tiver com a pessoa certa, você vai cortar pela metade. Se você tiver um método, andar com quem já foi, em 2 anos você consegue. Estudando menos do que você ia estudar nesses 2 anos, pela metade do tempo, e é muito menos que a metade, porque é 2 anos estudando menos do que você estudaria os 4 por dia. E você imagina o seguinte, 2 anos de salário é menos. Porque 4 anos, 4 anos só ralando, você ganha nada. Agora, quando 2 anos, os próximos 2 anos, além de não estudar mais, de não ter que fazer quase nada, você vai ter o salário. Ou seja, cara... É muito barato, não faz nenhum sentido você não procurar alguém que entenda. Mas nenhum. Nenhum, cara. E se você estuda, você tem um pouquinho, pelo menos, de inteligência. Você consegue avaliar uma situação. Não faz sentido nenhum, irmão. O cara não fazer isso com você. Nenhum. Não, Zero. E sem negligenciar a saúde, porque é importante também. Que você aprendeu. Exatamente. Eu aprendi na marra. Mas aí quem tem um guia... Um mentor, né, já vai te empurrar por esse caminho. Você não precisa negligenciar a sua família, a sua vida social, a saúde. Não precisa sacrificar nada disso. Entendeu? Agora vamos lá. Vamos fazer uma média bem legal. Assim. Pegando uma média do seu salário como procurador, legal? Mensal. E o custo, não precisa falar de valores, mas e o custo da sua mentoria? Equivale a quanto disso? Vamos falar em percentuais? Percentuais. 5%. 5% de um salário? Sim. Eu tô quase para falar para você, irmão, que isso é um presente. Mas isso aí você não sabe quanto que é o salário. Hã? Mas eu não falei quanto que é o salário. Tudo bem, mas é o que eu tô te falando. Mas se você tem a possibilidade de ganhar esse salário, independente do valor que seja o salário, se é 5% do salário... Você falou o valor da mentoria? O valor da mentoria que eu estou te perguntando. Sim, assim, mensal, né? Tudo bem. E quanto tempo é a mentoria? Então, é 5% do salário. A gente tem os planos trimestrais, semestrais. Tá. O mais efetivo é o anual. Tá. Então, o que acontece? É um valor muito baixo pelo ROI que vai dar. O maior investimento que você pode fazer com você já é investir em você mesmo. Isso é o maior investimento. Agora, você imagina você fazer isso com inteligência artificial, que potencializa todo o sistema, um método validado, tá aqui, ele é procurador hoje, então não tem como não ser validado. Um método validado que vai agilizar o tempo, vai acelerar o processo e você vai conseguir mais rápido chegar no seu objetivo. Não faz nenhum sentido o cara não te procurar. Qual que é o seu arroba aí para o pessoal te achar? Murilo 2L Augusto SL. Murilo com 2 L's? Isso. Murilo com 2 L's, Augusto? SL. SL é de? Silva Lima. Silva Lima. O meu nome completo. Murilo Augusto Silva Lima. Muito bom. Cara, que legal que você faz, irmão. Tá feliz com esse encontro? Quando foi que despertou em você essa vontade de multiplicar?
Você fala agora no ecossistema como mentoria? Como mentoria. Quando foi que despertou isso? Você falou, cara, eu posso ensinar as pessoas. Durante o meu preparo, eu já sabia que eu queria fazer isso, porque eu falei, cara, eu preciso ensinar as pessoas a... Quando você encontrou, você falou, cara, esse aqui é um caminho, isso. é um ouro isso aqui. Exatamente. Que legal. Porque tem dicas que você, durante o estudo, que eu descobri na marra. E eu queria que as pessoas não passassem por essa marra que eu passei, entendeu? Por essa dificuldade. Existem caminhos mais eficientes. Eu testei todos, bons e ruins. E eu queria que as pessoas passassem só pelos caminhos ruins para abreviar o tempo de preparo. E para não achar que a preparação para concurso é um eterno sacrifício, ali, um deserto de extremo sacrifício. Não precisa ser. Basta ter o método certo para você se tornar eficiente naquilo que você faz. Você acabou de responder sobre o Ironman. Conseguiu ver? Total, né? Agora sim, que você abriu meus olhos. Sim. É isso, irmão. Quando você tem a técnica, acabou. Quando você tem um método, acabou. O esforço não precisa ser tão grande. Agora, se não tiver, você tá louco. Aí você vai 8 horas por dia aí se matando. Para quando chegar lá, você vê que não precisa. Na verdade, Emerson, a alta carga horária de estudo, talvez no Ironman seja assim também, na verdade ela é prejudicial. Não tem nem dúvida. Prejudicial. Então, não é porque você estuda 8, 10 horas por dia, não significa que você vai ter um bom resultado. Às vezes, a pessoa que estuda 3, 4 horas, ela vai ter um resultado melhor que você. E ainda com intervalos, né? Tipo, o Pomodoro provou isso, claro, que precisa ter, e deve isso fazer parte de tudo, que você pega com um todo, né? Com certeza. Um bom sono, uma boa qualidade do sono, boa alimentação, exercício físico. Outros estudos também. Horários, com certeza faz muita diferença. Outros tipos de estudo também, porque se você ficar bitolado estudando só o direito... não, você fica maluco. Se você lê outra coisa que não fora do direito, isso vai fazer bem pro teu cérebro, pra tua memória. Então, isso tudo eu fui aprendendo com o passar do tempo e hoje eu tenho isso desenhado para passar para os meus mentorados e aí eles desenrolam. Aí agora com o auxílio da inteligência artificial, isso melhorou ainda mais, né? O que eu levava um tempo para fazer, levava 2 horas para fazer, agora leva metade por conta da inteligência artificial. Sabe que a inteligência artificial, muita gente acha que é muito boa. Ela pode ser muito boa, mas nem sempre é muito boa, sabe disso? Aí é que está o detalhe, com certeza. Aí é que está o detalhe. Porque a inteligência artificial não vai fazer a prova para você. Porque assim, no meu método, ele não abre mão do estudo tradicional, que é doutrina, jurisprudência, as leis. Não tem como. A IA não vai fazer, não é essa parte que a IA faz. Sei. Ela é apenas uma ferramenta auxiliar, mas que você é o protagonista e não o coadjuvante. Tá? Então, ela é apenas uma ferramenta de estudo. E no nosso método, a gente usa o método de flashcards, de revisão espaçada. Então, existe um software, um programa né, de flashcards com a IA integrada. Então, ela ajuda a você a acelerar a criação do seu material de estudo. Entendi. Ela não vai estudar por você. Sim. Não, quando eu comecei a te falar isso, é justamente porque as pessoas acham que a IA vem para resolver todos os problemas. Não, a IA tem um problema muito sério que as pessoas não identificam. Sabe qual é? A IA, ela potencializa. Só que se a direção estiver errada, ou se o seu raciocínio não estiver bom, ela vai melhorar o que é ruim, ela vai deixar pior o que é ruim. Ou seja, você precisa de uma coisa boa e aí você usa a IA para potencializar isso. Aí sim faz sentido. E é o que você fez. Você pegou um método todo validado e agora você usou a IA para potencializar o que já era bom, para ficar melhor. Exatamente. Perfeito. Mas esse é o risco da IA. E as pessoas... É o risco, as pessoas não enxergam. As pessoas não enxergam e hoje a realidade já está batendo na porta. As pessoas estão emburrecendo por conta da IA. Isso é um fato. Mas muito. Inclusive, agora falando para quem já é procurador mesmo, para quem já atua, que é advogado, procurador, enfim, para os profissionais do direito, para os operadores do direito. O operador do direito hoje, Emerson, ele deixou de ser um criador para ser um revisor das coisas que a faz. É muito difícil hoje você pegar você entrar nos processos judiciais de 2025 para cá, é muito difícil você pegar uma peça judicial que foi escrita 100% por um humano. Então, a IA faz a peça e o humano revisa.
Então, hoje, o operador do direito, ele deixou de ser um criador de teses para ser um revisor de teses. E cada vez vai aumentar mais, até chegar um momento que vai ficar automático. Exatamente. Não vai precisar nem mais se esse operador do direito não tiver a disciplina para continuar sempre estudando, para ir se atualizando, ele vai declinar intelectualmente, isso aí sem dúvida. Que louco isso, né? E é uma tendência. Agora as pessoas precisam enxergar isso, esse lado, usar o que é bom, é o que eu falei no começo. Né? A gente tem que pegar o que é bom de qualquer pessoa, mas nem tudo. Tem coisa que não serve pra gente. Claro, com certeza. Então o segredo é esse. Irmão, fala para mim o seguinte, nesse seu método, quanto tempo de estudo a pessoa tem que se dedicar por dia para conseguir o objetivo rápido? Depende do quanto tempo disponível que ela tem, porque tem os perfis de pessoas, né? Pessoa que trabalha o dia inteiro. Qual o ideal, então? Vamos partir para isso. O ideal é pelo menos 3 horas por dia. 3 horas é o ideal? Mínimo. Estudando 3 horas, você acha que em quanto tempo a pessoa consegue estar capacitada para passar no concurso público? De 6 a 8 meses, ela já tem um nível de passar nas primeiras fases. Com o de 1 ano a 1 ano e meio já... Passar em todas. 1 ano e meio para passar em todas. De 6 a 8 meses, ela já está em nível competitivo de passar nas primeiras fases. Tá. De 1 ano a 1 ano e meio já para passar fase oral. Exatamente. Porque são várias fases. Tá. Primeira, segunda, terceira, até chegar na fase oral. Legal. Hoje, o que faz um procurador? É bom para as pessoas entenderem. Muita gente não sabe exatamente o que faz. O que faz um procurador? Exatamente. É muito simples. O procurador ele é um advogado. É um advogado público. Ele representa os interesses do ente público que ele atua. No meu caso, em São Paulo, eu represento os interesses do município de São Paulo. Então, sou advogado público do município de São Paulo. Agora, por que essa diferença de nomenclatura? É um cargo público, né? Legal. E o nome procurador, ele vem de procuração, né? De um instrumento público que te passa legitimidade para representar outra pessoa. Entendi. Exatamente. Agora entendi. Só legal, que a minha procuração, o município, o Ricardo Nunes não precisa assinar uma procuração para me representar. Porque você já conquistou isso através do concurso. Exatamente. E o concurso me dá essa legitimidade e essa legitimidade vem da lei. Então, daí o nome procurador. Entendi. Entendi. Mas, assim, grosso modo, é advocacia. Não, muito claro. Advocacia pública. Muito claro. Só que aí também tem um diferencial. Todo procurador, ele é advogado, mas nem todo advogado é procurador. Por quê? Primeiro, porque é um cargo público, precisa passar no concurso público. E segundo, porque o procurador, ele é uma carreira de Estado, ele é uma autoridade dentro da administração pública, então ele tem poderes e deveres para fazer o seu ofício, né? A sua atuação. E tem também várias restrições, né, que não se aplicam ao advogado comum. Então, o procurador... ele é vinculado ao Estatuto da OAB, mas também por uma lei própria. E essa lei própria da carreira é que prevê, né, esses poderes que ele tem para o exercício da sua profissão. Legal. Quanto tempo trabalha um procurador? Como é o trabalho? É legal as pessoas entenderem. Você já falou o que faz, agora como faz? Ele tem um horário que ele tem que seguir, ele trabalha no local, ele trabalha... mais solto? Como funciona? Perfeito. Isso depende do setor que ele está dentro da procuradoria. Que a procuradoria, classicamente compreendida, ela é dividida em 2 grandes departamentos, que é o departamento judicial e o departamento extrajudicial, que mexe com as partes administrativas, né? No departamento judicial, você fica responsável por defender o ente público nas causas judiciais, perfeito? Legal. E aí você tem os seus processos. E aí, normalmente, é 8 horas de trabalho, de 6 a 8 horas. Mas também vai depender muito da demanda, né? E a liberdade do cargo, principalmente na era da evolução digital, né? Tudo hoje se resolve por videoconferência, pela internet, por uma Você não precisa estar presencial, então, esse período? Inclusive as audiências no Tribunal de Justiça, 90% são por videoconferência. Dificilmente... então, desse período que eu estou... Isso é liberdade. Isso é liberdade. Então não tem cartão, não precisa bater ponto. Não, o procurador não bate ponto. Isso é muito bom. Inclusive é uma garantia simulada da OAB. Legal. O procurador não precisa bater ponto. O procurador precisa ter OAB, se ele precisa ser advogado, então precisa ter OAB. Tem que ter OAB. Não precisa falar exatamente, né? Isso é muito pessoal, mas é um bom salário?
Cara, é bom. É bom, a pessoa consegue viver bem só com esse salário. Você precisa fazer mais nada. Se for uma pessoa que tranquila, ali, mas bem. assim, o cargo de procurador, Emerson, se você quiser viver só do salário, procura outra coisa. Procura magistratura, Ministério Público. Mas porque existe uma frase muito famosa na advocacia que é o seguinte: a advocacia não é para covardes. E procuradoria é advocacia. Todo procurador ele é advogado. Então, a procuradoria também não é para covardes. Então, por conta dessa liberdade, o perfil de candidatos que a procuradoria atrai é o perfil de pessoas que não querem se vincular apenas ao salário. É que querem também advogar, que querem atuar na iniciativa privada. Porque se você realmente quer prosperar na área financeira, o lugar certo não é na iniciativa pública, é na iniciativa privada. Tem nem dúvida disso, não. Entendeu? Então, normalmente a procuradoria atrai esse perfil de pessoas. Agora, se você tá tudo bem lá com seus 40, 50 conto aí por mês, e você tá tranquilo, aí não precisa. Não precisa mais. Uma outra pergunta. Eu tenho uma filha, a minha filha primogênita. Ela, desde pequena, ela tinha o dom para ser juíza. Ela falava que ia ser juíza. Sempre falou. E era certo que ia ser. Melhor aluna em todo lugar que ela passou, ela sempre melhor ou das melhores alunas. E resolveu fazer direito, justamente por conta que queria ser juíza. E já no primeiro ano, já começou a estagiar em escritórios, tudo mais. Sempre com as melhores notas, como eu falei. E por incrível que pareça, olha que maluco isso. No último ano, né, muita gente já estava fazendo OAB. E eu sabia que ela ia fazer antes de concluir, porque ela tirava de letra tudo isso. Quando ela... Um dia perguntando, eu falei, filha, você não vai fazer OAB? E ela me surpreendeu. Ela desistiu. Ela concluiu, né, mas desistiu do ofício. E eu não entendi, porque a vida... Mas eu nunca perguntei. Eu nunca quis saber o motivo, mas eu tenho certeza. Ela se decepcionou com alguma coisa que ela viu e fez com que ela foi empreender. Eu fui empreendedor. Sim. Ajudei ela a começar, né, como Sim. empreendedora, e ela foi para essa outra veia e abandonou uma coisa que ela tinha muito forte no sangue. Engraçado isso, né? Você consegue ter uma ideia do que é? Mas eu acho que já é um momento para eu perguntar, viu? Eu vou perguntar, já faz muito tempo. Acho que eu tenho. Se ela tinha a veia empreendedora, ela estava dividida. Ela queria empreender, mas ao mesmo tempo queria ser juiz. Ela viu que como juiz não ia ter como empreender. Porque... Você acha que é só isso? Não, pode ser. Talvez. Não, pode ser. Eu nunca vi para esse lado. Eu sempre achei que ela talvez tivesse tido alguma decepção. Decepção, né? De ter visto na função, ter visto alguma coisa que é contra os nossos princípios. A gente tem princípios muito claros na nossa família. Pode ser que ela tenha visto alguma coisa e talvez tenha entendido que... na magistratura... Não sei também, viu, irmão? Como eu te falei, eu não perguntei, mas vou perguntar. Sim. Acho que agora é um bom momento. Assim, existem alguns cargos que eles te forçam a abrir mão de alguns escrúpulos. Eu fui secretário do município de Marabá, fui superintendente de desenvolvimento urbano lá. Tá. Antes de ser procurador de São Paulo, eu era procurador de Marabá, da minha cidade. E aí eu tive a honra de ser convidado pelo prefeito lá de ser secretário municipal. Tá. E eu exerci essa função de chefe de uma autarquia com mais de 70 funcionários. Então, eu era chefe líder de mais de 70 pessoas. E era uma pasta, uma secretaria, que cuidava de uma função essencial dentro de qualquer cidade, que é o urbanismo, o desenvolvimento urbano, né? Regularização fundiária. Então, você imagina, as pessoas do nicho ali empresarial, as pessoas do mercado imobiliário, pressão para mudar o plano diretor. Para mudar o plano diretor, para fazer vista grossa aqui e acolá. Difícil, enfim. Então, existem posições que você ocupa que te pressionam a abrir mão de certos escrúpulos. Só que vai da pessoa. Né? Eu, graças a Deus, tive uma atuação reta, tranquila e justa.
Mas eu sofri muita pressão. E na magistratura não é diferente, tá? Não é diferente. Você também tem pressões. E a área que ela ia, eu achei muito estranho quando ela decidiu. Eu perguntei para ela uma vez. Eu nunca intervi nos meus filhos. Cada um fez a sua faculdade, como quis. Eu só falei que tinha que fazer. Mas cada um escolheu, não me opus. E quando eu perguntei para ela, eu falei, filha, para qual área que você vai de direito? Né? Isso acho que talvez no 3º ano dela. Assim. Ela falou, pai, eu acho que eu vou pro criminal. Eu falei, criminal, filha? Difícil criminal, né? Eu falei assim, você não acha difícil você defender quem pode ter cometido algum delito, um crime, alguma coisa? Ela falou, pai, então é justamente isso. Tem muita gente também inocente que vai. Tem. E assim, só que como advogado, você precisa atender o seu cliente. Então, você precisa ser fiel ao que você está fazendo. Então, é assim. Então, eu não sei se isso teve alguma coisa a ver ou se ela viu alguma coisa nesse meio de ter que... Não sei. Não sei mesmo, mas eu vou perguntar, porque agora essa nossa conversa me fez voltar lá no tempo dela de criança, quando ela queria. Talvez tenha sido isso. Até mesmo porque, Emerson, para se tornar juiz... Porque ela ia ficar entre a cruz e a espada, né? Entre ter que defender, porque ela jurou que tem que fazer, mas às vezes você defende sabendo que está errado, né? Tem isso, não tem? Tem isso também. Pode ser. Eu senti, mas não falei, mas não sei também. Vou perguntar. Embora assim o criminalista ele não defenda a pessoa, ele defende a lei, não é isso? Se a pessoa praticou algum delito, ele vai enquadrar exatamente dentro da lei uma forma de salvar ele, pronto. Mas se for um advogado justo, ele não vai criar coisas, fantasiar coisas que a lei não diz. Ele vai simplesmente fazer a subsunção do fato à norma, né, tentando interpretar da melhor forma possível as consequências que a lei traz para o cliente dele. Mas você, irmão, como procurador, como advogado, eu quero saber a sua visão, que é a que eu tenho. A lei no Brasil está difícil de cumprir, porque minha visão, né, eu quero a sua. A gente não tem mais segurança jurídica porque fica alternando tudo toda hora. Parece que a lei ela muda de acordo com a necessidade de quem está por cima dela. E hoje é uma insegurança jurídica, na verdade. A minha visão está errada? Você que está ali dentro, não? Está totalmente correta. Isso é ruim, né? Não é ruim porque... Não existe mais segurança jurídica. Isso é muito ruim. E a lei ela é contornada segundo a conveniência de quem tem o poder. Essa é a verdade. E é uma pena que isso... E não é falta de lei por questão de quantidade. Diz que ali até que são boas, né? São boas. Diz que as leis do Brasil não são ruins. Mas a interpretação que a lei... E o pior não é isso. O que eu enxergo hoje, irmão, também me corrija, por favor, com a sua experiência nessa área, é que antigamente a gente via a lei sendo... de acordo com a necessidade, sendo alterada, e tudo bem, porque algumas realmente davam interpretações diferentes. Mas hoje tem leis que são muito claras, que não dão outra interpretação. Exatamente. Mas as pessoas estão conseguindo devanear, estão conseguindo viajar e encontrar interpretação onde a lei é muito clara. Eu tô vendo coisa errada? Não, de maneira alguma. Que maluco isso, né? De maneira... É exatamente desse jeito. Que maluco, e aí né? entra outro fator também que atualmente está muito determinante, que é o próprio judiciário, que é quem tem o papel de velar pela segurança jurídica e pela boa aplicação da lei. Só que aí você imagina, um dos princípios da magistratura é a imparcialidade. Total. É a imparcialidade. É o princípio básico, É um princípio básico, basilar. Só que aí você pega a cúpula do judiciário brasileiro hoje e é um órgão o quê? Político. E onde é que fica a imparcialidade? A gente perdeu os então guardiões da lei. Você exige de um juiz de primeiro grau que ele julgue de forma imparcial, mas o juiz máximo que está lá em cima não é imparcial. Então... Uma pena. Uma pena. E um assunto que, infelizmente... a gente perdeu até a liberdade de discutir. Né? Louco isso, né, irmão? Mas há de se mudar isso, viu? Esse país, eu acho que está no caminho. Lembra que nós falamos que é necessário você errar, que é necessário você perder primeiro para ganhar? Eu acho que esse momento que o país está passando se faz necessário para que muitos que não enxergavam
comece a enxergar algumas coisas Total. que antes era então acredito que quando a gente fizer a mudança, quando acontecer a mudança necessária para o país voltar a prosperar, tenho certeza que muita gente que não conseguia enxergar vai enxergar e isso vai ser bom. Tudo tem a mão de Deus, irmão. Ah, com certeza, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Perfeito. Irmão, eu ficaria aqui com você horas, de verdade. Mas, hoje até que passou muito tempo, eu acho. Mas eu quero, antes de finalizar, umas coisas importantes. Cara, primeiro, você não é louco se você não procurar o Murilo. Você tá maluco, porque não faz nenhum sentido você querer fazer sozinho. Você vai perder tempo, perder dinheiro, perder tudo. Então, assim, procura ele realmente vai te dar a direção certa. Mas assim, irmão, vamos ajudar umas pessoas? Vamos usar isso aqui como uma área de... Eu tô aqui para isso. De multiplicar. Vamos lá. 3 coisas que a pessoa que está se formando agora, advogado básico, que está se formando e quer passar em concurso, 3 coisas que ela não pode fazer. Não pode fazer? Não, de jeito nenhum. 3 erros. Olha, perder tempo com besteira, tá? Ou seja, ter foco naquilo que você quer. Primeiro, tomar a decisão correta. Não, vamos que não pode fazer. Não pode. Perder tempo com besteira. Tempo com besteira, primeiro. Com amizades que não levam a lugar nenhum, com ambientes que não levam a lugar errado. nenhum. Ambiente errado. Tá. Segundo, traçar um objetivo. Montar o seu método. Se não for comigo, monte você mesmo. Você tem no YouTube aí, você pode conseguir. Monte uma estratégia de estudos. Tá. E terceiro, que é o que eu... Não pode fazer, é o que não pode. Sim. Uhum. E terceiro, não abrir mão de Deus. Consagre tudo ao Senhor. Consagre... Eu falei terceiro, mas coloque em primeiro. Consagre tudo ao Senhor. É isso aí. Glória a Deus. A glória tem que ser sempre dele. Por quê? Isso aí. Agora, 3 dicas que foram o diferencial na sua vida que te ajudou a chegar onde você chegou. 3 toques assim que você fala, agora isso vale ouro e vocês vão ter de graça, hein? O foco. Foco. Uma determinação inabalável. Disciplina. E disciplina. Atleta. A determinação inabalável, você tem que ser confiante, tem que acreditar que você consegue. E a disciplina é o caminho. Né? A constância, não apenas a disciplina e constância, né? O dia a dia. O pouco que você faz, mas se você fizer todos os dias, você encurta o seu caminho. E o foco? A direção certa e não olhar para os lados. Total. Mira só no lugar que precisa. Total. Você vai ter que sacrificar algumas coisas, isso é normal. Faz necessário, parte do processo. Mas faz parte do processo. Atleta de alto rendimento. Exatamente isso. Ou seja, só voltado para o estudo. Sobre isso. Muito bom, irmão. Agora, antes de finalizar, a gente vai fazer o seguinte. Interessante, né? Você tem 31, né? Como eu disse para você, minha caçula tem 34, a caçulinha. Eu praticamente tenho o dobro da sua idade, 61. Cara, Então, você tá bem, hein, cara? Pô, quero chegar lá assim. Então é assim. Imagina que eu vivi o dobro de você. Então, pela matemática simples, eu talvez tenha feito o dobro de coisas que você fez nessa vida. No mínimo. Grande chance de você usar a experiência e o meu tempo aqui. A gente vai inverter. Você faz pergunta agora e eu vou te responder. E aqui quiser, sobre qualquer área, sobre qualquer coisa. Estou à disposição. Cara, como se conectar realmente com Deus, assim, é uma linha tênue. Você, naquela experiência que eu tive, eu senti que eu tive essa conexão, mas de lá pra cá eu não tive mais. Eu senti, parece que meu coração fechou, assim. Como fazer disso algo que seja mais presente, mais presente, mais constante. Tá. Primeiro é o seguinte, irmão, não é no seu tempo, o tempo é dele. Mas, mesmo não sendo no seu tempo, você pode acelerar o tempo dele. Que é como? Se permitindo, estando disponível para ele. Direto, todo dia ele fala com você. Só que a forma que ele fala com você depende da intimidade que você tem com ele. Quando a intimidade, mesmo você querendo ter essa proximidade, mas não tendo muito, ele vai te dar algumas formas. Alguns é por sonho,
outros são por detalhes, outros são por sinais. É assim que ele fala, com os menos próximos. E quanto mais proximidade você vai tendo, mais esses sinais começam a ser diferentes. E vai chegar um tempo que isso que você sentiu uma vez, que foi uma amostra grátis, isso vai ser permanente, constante. Começa por intuição. Você sabe que tem que fazer isso, mas você sente que não deve fazer. Cara, não faz nenhum sentido. Aqui vai dar tudo certo, vou ganhar dinheiro pra caramba, por que não fazer? É ele. Ele começa com intuição, porque você não consegue diferenciar ainda essa loucura, porque não faz sentido. A lógica é outra. E aí você começa a fazer o seguinte. Começa a escutar mais essa intuição. Começa a ir mais para a intuição e menos pela razão. Como você é muito racional, isso vai te ajudar muito. Comece um pouco mais para a intuição. E aí, quanto mais você começar a ir, mais isso vai começar a ficar mais forte. Ela vai começar a aflorar mais. Aí isso começa a vir de um jeito diferente. No começo vem como intuição, só assim, faz isso. Como se fosse um toque só. Depois vai ser diferente. Depois começa a vir como se fosse uma ordem. Não faz isso. Você sente diferente? Você fala, peraí. Aí você sente que você tem que fazer, é diferente. Ali não é mais uma sugestão. Você tem que fazer. E fica muito claro para você que você tem que fazer, que se você não fizer, você está fazendo errado. Não é que você vai ser penalizado, mas está errado se você não fizer. Aí isso começa a aumentar aos poucos. Até chegar a hora. Se você começar a obedecer, isso é obediência. Quando o pessoal fala obediência, é isso. E rápido, né? Obedecer rápido. Porque senão também é desobediência. Se demorar para obedecer, é desobediência. Demorar a obedecer é desobediência. Né? Aí quando você começa a obedecer, o que acontece? Ele começa a ver que pode confiar em você. Aí ele começa cada vez te dar mais missão, te dar coisa para falar para as pessoas, te fazer as coisas. E quando você começa a obedecer isso, o que acontece? Aí ele começa a falar direto. Aí ele fala direto e você sente isso que você falou. E aí não tem dúvida. Porque a voz dele, quando fala, é muito clara, não tem nenhum tipo de dúvida. Então, é assim que você consegue. Fazendo o que precisa ser feito no momento que tem que ser feito e vai aumentando isso até chegar um momento que você vai ter muito mais abertura, você passa a ser íntimo dele e aí as coisas ficam muito mais fáceis. Quando eu te disse, eu estou aqui por causa disso. Porque ele falou comigo algumas vezes. Não estou aqui porque eu quero, não estou aqui porque eu tenho que estar. Entendeu? E é muito louco isso. Então, é muito louco quando a gente começa a fazer isso. E você já está no caminho, irmão. Então não pense assim, você fala assim, faz muito tempo que ele falou, não fala mais, eu fechei. Não, é assim mesmo. Agora você só precisa entender os sinais dele, que vão começar a vir devagar. Mas se você for entendendo, ele vai começar a trazer mais e mais e mais, até chegar uma hora que fica normal. Nem tudo que eu falei aqui hoje saiu só da minha boca. Algumas coisas eu falei porque eu tinha que falar. E é muito claro para mim, quando eu estou falando e quando eu tenho que falar. E eu te falei algumas coisas. Caraca. Nesse meio. Porque eu não me privo. Tem que ser. Quando eu te falei do momento que ele olhou para você, que ele não te deixou passar aquela hora, foi um desses. Então não fui eu que raciocinei, não. Porque você tem que ver que ele estava ali por você e tudo tem um propósito dele. A gente só precisa, às vezes, entender e não ficar reclamando. O resto é tudo. Você sabe que eu estar aqui hoje nessa mesa é um resultado de um jejum que eu fiz. Glória a Deus. E esse jejum foi o primeiro jejum que eu fiz que eu não estava pedindo nada. Eu já fiz alguns jejuns e, por incrível que pareça, todos os meus jejuns foram atendidos, mas eu estava pedindo alguma coisa para mim, pessoal. Nesse último que eu fiz agora, eu falei, Deus, fala comigo. É só isso. Só preciso de uma conexão com o Senhor. E eu fiz 7 dias sem nada, só na água. Aliás, no 4º dia eu não consegui ficar só na água, eu comecei a tomar Gatorade, porque eu estava muito fraco e eu precisava trabalhar. Mas foram 7 dias sem comer. E aí terminou os 7 dias, aí o 8º dia, 9º dia, voltei a comer normal, não sentia nada. Eu falei, pô, Deus,
não fala comigo nem nada e tal. Aí de repente eu recebo uma mensagem, PIN, método de IP, tal, vai lá pro método de IP. No método de IP foi onde eu recebi. O método de IP hoje tá muito Assim, especial. Cara, é um absurdo. Assim. Não? 2 semanas depois do meu jejum, teve aquelas... E eu recebi uma mensagem, como se fosse um SMS chegando na minha caixa de entrada, assim, no meu celular. E o celular, o meu coração, não é nem minha mente, é meu coração. Eu recebi assim, foi tão claro como o dia. É isso. Eu falei, caraca. Você sabe que... É muito louco. Não, então, você falou que ele te respondeu desse jeito. Sabe que o MTP não era assim? Ele, de um ano para cá, que ele está assim, muito mais espiritual. Ele sempre teve uma pegadinha, mas assim, tinha muito mais matéria e muito menos essa parte. Agora ele está só isso. Acabou a matéria. Não, fora as coisas que eu tinha que desbloquear, né? Eu senti que apontou para mim e falou, você é isso. Eu realmente perdoar, perdoar, tirar esse rancor. Vai mudar tudo, irmão. Você está no caminho certo. Então é só seguir. E se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Tô aí. Tamo junto demais. Beleza? Gostei muito dessa sua energia, cara. Eu vou levar lá pro nosso podcast, o Posse Project Podcast, que é o podcast da mentoria, né? Lá a gente fala. Podcaster. Lá a gente fala, né, das nossas estratégias de estudo. Eu, o Dr. Rafael, meu sócio, procurador também. A gente, além de falar nós dois das estratégias de estudo, a gente entrevista pessoas que também estão nesse mesmo caminho, né? Então, muito bom. Glória também, a Deus. Glória a Deus. O papo lá é muito rico. Igual o seu aqui. Como o nosso aqui. Bom demais. Eu quero pegar essa frequência e energia para levar para lá. Por favor. Para destravar aquilo ali. É sobre isso, é sobre multiplicar, irmão. Sempre. A vida é sobre isso. É o que Deus quer. Quando você falou assim, que você fazia jejum pedindo para você, ainda assim você recebeu? Sabe que tem um segredo nisso, né? Não sei. Eu sou ignorante nessa área. Ótimo. Então, grava isso. Isso é o mais importante. Quando pedir, não pede para você. O segredo é esse. Pede para os outros. Porque Deus, ele sempre pensa em nação. Ele nunca entrega para uma pessoa. Ele entrega para uma nação. Então é assim. Aí você fala, mas como eu vou pedir para os outros? Pô, eu estou precisando para mim. É muito simples, irmão. É assim. Fala, Senhor, me dá sabedoria para eu ajudar essas pessoas que estão precisando desse conhecimento. Me ajuda a pôr isso no papel. Me ajuda a prosperar, Senhor, mas não por mim. Me ajuda a prosperar, porque tem muita gente que depende dessa minha prosperidade para prosperar junto. E eu não tenho como ensinar as pessoas a prosperar se eles não verem minha prosperidade. Então, Senhor, me ajuda a ajudar as pessoas. Conseguiu pegar? Demais. É só assim que Deus funciona. Melhor. Cara, e olhando para trás, assim, Emerson, faz total sentido, porque... Grava isso. Resumindo muito, assim, eu tava lá naquele cargo de nível médio, me sentindo insuficiente, não consegui resultado, mas a demora que eu passei foi necessária. Foi Deus que fez eu demorar, que fechou a porta do primeiro vestibular, depois que fechou a porta do meu primeiro concurso que eu sonhava tanto em passar, porque se não fosse isso, se eu passei... Eu passei, mas o primeiro que eu passei, eu demorei a ser chamado. Só que é o seguinte, quando eu finalmente fui chamado, procurador de Marabá, eu tive a oportunidade de ser secretário do município. E se eu tivesse sido chamado antes, eu não teria sido... Deus não teria me colocado nessa mesa, né? Então, olha para você ver. Eu tinha que passar por esse processo, porque lá na frente... eu tinha algo maior para executar. E aí eu cumpri a minha missão lá naquela pasta, lá, né, a convite do prefeito. E eu tive que cessar porque eu vim embora para cá, para São Paulo, né? Abri mão lá para vir para São Paulo. E hoje eu estou aqui. E você não tem noção o quanto de resistência que houve para eu estar aqui. Então, mas é propósito dele mesmo. E assim, quando você disse que você passou por lá e cumpriu sua missão lá, na verdade... Lá você só estava aprendendo, irmão. Sim, ele te coloca em alguns lugares para você pegar o conhecimento dali, porque você vai usar muito. Total. Muita gente precisa isso aí eu senti claramente. Então é exatamente isso. Então, tá no lugar certo. Glória a Deus por isso. Então é isso. Adorei aqui. Você não é louco, ó. Murilo Augusto,
O arroba Murilo Augusto. Arroba Murilo Augusto SL. SL. Pessoal, não deixa de seguir. Vai lá, ele tem um podcast. Qual é o nome do podcast? Posse Project Podcast. Posse Project Podcast. Isso. Então vocês acessem lá também. Tem o link lá dentro do seu Instagram. Tem. Então legal. Acesse o Instagram, pega o link do podcast, assiste o podcast. Você vai aprender muito sem pagar nada. Agora, se quiser acelerar, é só entrar na mentoria dele e vai pagar um valor mínimo pelo resultado que você vai ter. Então, maior ROI que você pode ter, principalmente você que quer estudar ou que está terminando direito, não precisa terminar, não. Já vai antes, já logo. Prepara tudo e vai acelerar a sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. E você também. até o próximo Mestre Talks. Vamos lá. Bom.